Hoje, as letras estão cada vez mais terríveis. Nos anos 90, nos anos 80, né? Quando eu não era cristão e escutava música secular mesmo, né? Heavy metal, o satanismo estava em voga. Né? Nos anos 90 caiu mais isso. Mas hoje em dia está voltando. Não sei se você Sim, percebe. estou acompanhando. Só que o satanismo ele está encoberto. Ele já não é mais como era nos anos 90. Era mais escrachado. E hoje em dia o satanismo é mais na filosofia. Entendeu? É mais na maneira das pessoas se dedicarem, por exemplo, valorizar demais o sexo, né? Valorizar demais o divertimento, as drogas e tal. Então é assim, um pouco mais encoberto, mas também está do mesmo jeito. Pastor, inclusive hoje, eles não se dizem mais satanistas. Isso! Eles se dizem luciferianos. Luciferianos. Né? Porque tem aquela teoria de que Lúcifer foi um ser rejeitado por Deus. Né? Ele era filho de Deus, né? Como Jesus também era, e ele foi preterido por Deus, então ele assim, é um injustiçado. Então é assim, uma coisa muito mais encoberta do que era nos anos 80, que era uma moda, né? Era uma moda que tinha nos anos 80. Então, hoje em dia, é mais ou menos isso. E eles querem passar despercebidos, por quê? Justamente pelo fato de que Lúcifer, ele age dessa forma, né? Quer dizer, Lúcifer é algo que a tradição diz que o nome dele é esse, né? Mas é o diabo, né? O 2 Coríntios, capítulo 4, diz que ele se traveste em anjo de luz, né? Para enganar. Então, da mesma forma, as séculas, né, os seus dependentes, eles de fato agem da mesma forma, quer passar desapercebido. E essas letras, por exemplo, você citou o funk. O funk, não existe música mais satânica do que aquela, sem citar o nome de Satanás. Sem citar o próprio, mas a filosofia do sexo, a valorização do sexo, né, enfim. Então, assim, falando agora voltando a falar a respeito da música, então a gente vê que a música ela tem um fator pedagógico. Ela ensina, não é? Aí as pessoas dizem assim, não, mas eu não me deixo influenciar. Eu quero só contar um pequeno testemunho muito Não curto. me deixa influenciar. Tá, vá, conta. Né? Quando eu não era cristão... E aí que mora o perigo, quando o cara se acha bom demais. Exato. Não, eu não me deixo influenciar. Pois é. Então, veja só, quando eu não era cristão, eu tinha um irmão que já era crente há muito tempo, e ele sempre me falava da palavra. Então, assim, quer queira, quer não, eu tinha um temor, né? Tinha um temor e eu sabia que em algum momento da minha vida eu receberia Jesus como reverência Salvador. Ali, né? Mas ainda estava entregue àquela questão do mundo. E eu passei a andar com uma turma que curtia o mesmo que eu, bandas de heavy metal, hardcore, essas coisas. Sim. E em dado momento chegou um rapaz lá, né, para frequentar o mesmo grupo que eu, que ele gostava muito de música, ele se dizia satanista, apesar de não saber bem o que era isso. Mas era mais assim, contestação ao cristianismo, porque a avó dele era uma cristã, enchia o saco dele e ele queria mais contestar. Então, ele começou a introduzir no meio da gente o chamado... A primeira onda do black metal, né? Com bandas como Venom, Bathory, essas bandas mais antigas. Black Sabbath, né? Tem uma assim, né? Tem uma assim? Justo. Black Sabbath tinha letras satânicas, mas ela não é considerada black metal. É considerada heavy metal, não. Black metal... O que seria o black? Só por curiosidade. Rapidinho, para não cortar o raciocínio. O black metal seria uma música realmente evangelizadora do satanismo. Né? É uma música que exalta o paganismo e algumas delas exaltam o paganismo e outras exaltam realmente a Satanás, a Lúcifer. Sim. Então, já o heavy metal, como bandas como Black Sabbath, eles sugerem, mas não é... doutrinária, né? Não é doutrinária, mas o black metal, sim. Então, eu comecei a curtir aquilo, bandas de death metal, né? E o nome já diz, né? Death metal. Morte. Né? Morte, né? Então, eu comecei a curtir aquilo e eu dizia isso. Não, mas isso não me influencia. Mas aí, olha só... Grande é o engano. Não é? Depois que eu comecei a curtir aquilo e traduzia muitas letras e tal, aquilo foi me levando para um lado muito devasso da minha vida e eu comecei... Sem perceber, não é, pastor? Sem perceber. E quando eu me percebi, eu estava até consumindo drogas. Quando acorda... consumindo drogas e etc. Aí a pessoa diz assim, não, mas não é bem a música. Mas quer queira, quer não, como está dizendo aqui, a música ela tem um fator pedagógico, e a gente vai se entregando aquilo. Graças a Deus, o Senhor Jesus entrou na minha história em 1992, cortou tudo isso. Libertou disso aí. E eu fiz não sei se eu posso dizer isso, mas eu fiz um pacto com Deus, o Senhor nunca mais escutarei músicas que não sejam cristãs, nem tocarei mais, né,
nenhuma dessas músicas. E desde então eu tenho tocado e tenho escutado músicas evangélicas cristãs por causa disso.